Fala personal, tudo bem? Nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês como os alunos de vocês podem executar os exercícios para tríceps da maneira correta, sem cometer nenhum tipo de erro. Poxa, mas Guilherme, por que tu escolheu justamente exercícios para esse grupo muscular? Porque, gente, eu vejo alguns erros que são cometidos em comum entre vários exercícios de tríceps. Então eu escolhi 3 exercícios aqui hoje para mostrar para vocês e eu vou falar sobre 3 erros que normalmente ocorrem durante a execução destes movimentos. O primeiro deles está relacionado à amplitude de movimento. Segundo é sobre roubada, o sistema de roubada. E o terceiro em relação à postura na execução destes movimentos. Beleza? Selecionei, que nem eu falei para vocês, 3 exercícios para falar um pouquinho mais sobre eles. Tá? Tríceps roldana, que pode ser o tríceps na corda também, movimento muito parecido. O tríceps testa e também o tríceps coice. Beleza? Vamos lá então. Vou começar mostrando para vocês, falando um pouquinho mais sobre o tríceps roldana, tá? Então já vou fazer o ajuste aqui. Ó. Botar lá em cima no crossover. Vou pegar a corda aqui, tá? Mas essas orientações aqui servem tanto para o roldana quanto para o corda. Bom, gente, primeira coisa que eu vou falar em relação ao tríceps corda é em relação à postura no momento da execução, tá? Para algumas pessoas, alguns personagens, pode ser óbvio o que eu vou falar, mas eu falo aqui porque eu tenho a vivência do dia a dia. Sou dono de uma academia, né? E eu acabo corrigindo muitos alunos aqui dentro da academia. E, obviamente, quem não tem conhecimento acaba executando os movimentos da maneira que eles acham que é a mais adequada. E muitas vezes não é, tá? E eu vou dar um exemplo. Ó, durante a execução do tríceps roldana, tríceps corda, eu vejo muito aluno fazendo isso aqui. Você consegue identificar qual é o erro aqui? Curvatura da coluna, né? Existe uma flexão do tronco no momento que eles fazem. E o que isso proporciona? Uma pressão, uma compressão maior nos discos da coluna, né? Então a gente tem uma pressão maior na nossa coluna, tá? Como evitar isso? Né? Manter o alinhamento do tronco, tá? Então, em relação à posição dos pés, eu posso deixar os pés alinhados, paralelos, ou então um dos pés à frente, tá? Tem uma pequena diferença quando a gente faz isso. Quando a gente deixa os pés alinhados e faz o movimento, tem uma ativação um pouquinho maior da região do core, tá? Pela questão da instabilidade. Agora, quando a gente deixa um dos pés à frente, a gente fica numa posição mais estável. Então a gente elimina um pouco essa ação, tá? Mas não é grande coisa, não vai fazer diferença pro músculo que realmente a gente quer trabalhar. Então, vou dar o exemplo aqui da gente trabalhar com uma das pernas à frente em relação à outra, ok? Olha só, mantenho o alinhamento do meu tronco, tá? Então, o meu tronco, ele fica levemente inclinado para frente, ok? Essa é a posição, tá? Depois disso, gente, vai vir o segundo erro que eu costumo ver, que é a roubada. E eu vou mostrar para vocês aonde está esse erro. No momento que o meu aluno vai executar, né, o movimento, olha o que ele faz. Ele baixa aqui e ele acaba trazendo o braço junto. Ó. Então, quando ele faz isso, a gente não está conseguindo isolar o tríceps. Tem participação de outros grupos musculares. Então, vamos lá. Já falei aqui sobre a postura na execução, tá? Que é esse alinhamento do tronco e aí a questão das pernas. E agora, sobre a questão da roubada. Então, eu grudo o cotovelo no corpo, tá? E aí quando eu começo a movimentar, o meu braço não desgruda mais, tá? Então eu tenho aqui uma ação, ó, um movimento só do antebraço, certo? Ah, pois é, Guilherme, mas tu falou que eram 3 erros em cada movimento. E qual é o terceiro? O terceiro é a amplitude de movimento. Quer ver? Olha só. Muitos alunos acabam fazendo isso aqui. Ó, vocês podem ver que eu estou trazendo a corda, o meu braço, na verdade, até ele ficar paralelo ao chão.
eu não vou até em cima. E por que muitas vezes os alunos fazem isso? Inclusive alguns personagens, professores, passam dessa maneira. Porque, gente, nessa amplitude de movimento aqui, normalmente é onde se tem uma maior sobrecarga muscular. Só que a gente trabalha com pessoas idosas. Então, eu sempre vou explorar a maior amplitude de movimento possível. Então, no momento que eu vou passar o exercício de tríceps para os meus alunos idosos, eu recomendo que eles façam a amplitude máxima que eles conseguirem. Ou seja, vão até em cima e estendem todo o cotovelo. Ó, venho com as mãos lá na altura do peito e vou lá para baixo, tá? Não cometendo, obviamente, o erro da roubada, que eu falei anteriormente. Então, só para te recapitular, posicionamento, tronco alinhado, estável, levemente à frente, tá? Encaixei o cotovelo ao lado do corpo, ó, faço amplitude total embaixo, faço amplitude total em cima, sem fazer qualquer tipo de movimentação com o braço, e só com o antebraço, ok? Então, em relação ao tríceps Rodana e o tríceps corda, estes são os detalhes. Tríceps testa. Gente, primeira questão de postura, tá? Para executar esse movimento aqui. Ah, Guilherme, como é que ficam minhas pernas? Elas ficam lá embaixo ou elas ficam em cima do banco? O que acontece? Se eu mantenho os pés aqui embaixo, eu mantenho a curva da lombar como ela é, tá? Se eu coloco os pés em cima, eu diminuo essa curva. Eu praticamente retifico a minha lombar. Se não tiver problema para o aluno, ok, não tem problema, tá? Se não, também pode trabalhar com os pés no chão. Não vejo grandes problemas nesse exercício aqui. No supino já tem uma compensação, tá? Aqui no tríceps testa provavelmente não vai ter. Então, eu prefiro trabalhar com os pés no chão para manter a curva da lombar. Então, em relação à postura, esse é um detalhe, tá? Segundo, o meu braço, ele tem que ficar na perpendicular ao chão, tá? Então, ele está alinhado aqui, ó. Gente, durante a execução, agora vem um detalhezinho importante. Ó, vou flexionar o cotovelo, vou levar o peso ao lado da orelha, tá? E vou voltar estendendo. Vamos lá. Os outros dois cuidados que a gente deve ter. Primeiro, amplitude de movimento. Muita gente que acaba fazendo isso aqui. Ó, vem com o movimento até o ângulo de 90 graus e volta. De novo, se eu quero trabalhar amplitude de movimento, eu quero qualidade no movimento do meu aluno idoso, e se ele tiver condições, eu vou pedir para ele ir até lá embaixo. Até porque assim, né? Quanto mais tempo o meu músculo fica sob contração, mais estímulo ele tem, tá? Então é claro que o meu aluno vai baixar aqui, mas ele não vai manter um tempo parado aqui embaixo, ele já vai subir de volta, tá? Então sempre amplitude total. Outro detalhe, sistema de roubada, né? Aqui é fácil de roubar também, ó. Faço isso aqui, ó. Ó. Levo o meu braço junto para trás e aí tem participação de outros grupos musculares. Quando eu vou fazer o tríceps testa, ó, eu uso só o antebraço para movimentar, ok? O meu braço fica parado. Outro detalhezinho aqui importante é em relação ao afastamento dos cotovelos, tá? E a recomendação é que eles fiquem alinhados, né, de acordo com a largura dos ombros. Então eu não posso afastar os cotovelos, ó. Eu tenho que deixar eles próximos, na largura dos meus ombros, tá? E o pezinho vai descer também nessa direção, ok? Agora quero mostrar para vocês o último exercício de tríceps que eu falei, que é o tríceps coice, tá? Nesse caso, eu posso fazer com halteres ou então posso fazer aqui na máquina no crossover. Vou usar o halter aqui, eu acho que vocês conseguem visualizar melhor. Vamos lá, gente. Postura. Se eu vou fazer o movimento com o braço esquerdo, a minha perna direita vai ficar à frente, certo? O que é comum de acontecer? De novo, o aluno arredondar a coluna.
E quando eu falo arredondar a coluna, ele está arredondando a torácica, né? E isso acaba retificando a lombar. Então, de novo, como a gente está com carga na mão, vai gerar mais pressão na lombar, tá? Então, mantenha a curva da lombar como ela é, deixa a perna contrária na frente e aqui a gente vai inclinar bem o tronco. Ó, inclino bem o meu tronco. Outro erro que acontece na postura deste movimento é o braço ficar aqui embaixo. Porque olha só, como é que tem que ser feito o movimento? Uma extensão de cotovelo. Olha só, quase não tem o ângulo aqui e o aluno faz isso, ó. Ó. O que é isso aqui? Isso aqui é um bíceps. É um bíceps martelo. Só que, se a gente posicionar o braço da maneira correta, que é paralela ao chão, muda completamente. Ó, daí não vai ser ativado mais o bíceps. E sim, aquele músculo que realmente a gente quer trabalhar, que é o tríceps, ó. Vê como muda. Agora, a minha força está sendo feita para trás. Antes aqui, quando eu estava desalinhado, a força eu estava fazendo para frente. Então eu estava ativando a parte da frente do braço e não a de trás que eu quero, tá? Em relação à roubada, aqui é fácil também de fazer roubada. Olha aqui mais ainda, porque olha só, no momento que eu estou na posição, eu posso fazer isso aqui, ó. Aqui é bem claro, né? Então a gente tem que tomar esse cuidado para evitar a roubada, né? Então, subir aqui o braço, ó, estendo todo o cotovelo e volto. E aí o último detalhe é em relação à amplitude de movimento desse exercício, tá? Aqui, gente, se vocês fizerem, não precisa fazer flexão de cotovelo, tá? Mas tem que chegar um ponto que o braço, ele acaba relaxando, ó. E aí depois volta ao pico de contração, tá? Então, não preciso fazer flexão aqui, mas eu tenho que voltar bem o meu braço. Se eu deixar só lá em cima, ó, até não consigo fazer muitas repetições. Não consigo nenhuma recuperação parcial da minha musculatura para continuar a execução do movimento, tá? Então, só cuidar para não fazer flexão de cotovelo, mas vai na amplitude máxima sempre do movimento, ok? Então, 3 exercícios que têm 3 problemas em comum. Postura na execução, amplitude de movimento e roubada. Prestem atenção quando seus alunos forem executar estes movimentos de tríceps, tá? Porque isso acontece com bastante frequência nas academias. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida, escreva nos comentários aí. Sigam minha página, ok? Que eu tô sempre botando um vídeo diferente para a gente falar um pouco mais sobre treinamento voltado ao público idoso. Até o próximo vídeo. Obrigado!